Bom, boa noite a todas e a todos. Gostaria de agradecer as meninas da casa por esse convite. A Ana é uma história de amor já há algum tempo. Eu começo na primeira intervenção que eu tive falando sobre os bebês e jamais imaginei na minha vida que eu iria pesquisar e estudar bebês. E esse tema de hoje, ele é um tema que me é muito caro. E a responsável por esse tema é ela, desde o primeiro momento que eu tive contato com ela na psicologia da criança. Então a gente tem uma história longa com relação a esse tema. E é um tema muito provocativo e ele é muito atual. Então eu vou pedir licença a vocês, num primeiro momento, para fazer uma leitura. Para um segundo momento, eu colocar algumas questões e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões. E, na verdade, não é para fechar o tema, é para abrir o tema. E abrir o tema cada vez mais. Porque é um tema que ele nos atravessa a cada uma das pessoas que se encontra aqui hoje. Então, eu começo com um excerto do conto de Guimarães Rosa, chamado A Terceira Margem do Rio, que começa da seguinte maneira. Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúrdio, nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe era quem regia, e que ralhava no diário com a gente. Minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que certo dia nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Esse pai faz essa canoa e ele vai para o rio. Ninguém sabe por quê e ninguém nunca ficou sabendo por quê. O tempo passa, a família cresce, os netos chegam, os netos são apresentados a esse pai da margem que ora aparece, ora desaparece. E o narrador diz: sou homem de tristes palavras, de que era eu tinha tanta culpa, se o meu pai sempre fazendo ausência, e o rio, ponto perpétuo. E em um determinado momento do conto ele diz: sem fazer véspera, sou doido? Não. Na nossa casa, a palavra doido não se falava, nunca mais se falou. Os anos todos não se condenava ninguém de doido. Ninguém de doido. Ou então, todo. Só fiz que fui lá, à margem do rio, com um lenço para o aceno ser mais. Eu estava ali, sentado à popa. Estava ali, de grito. Chamei umas quantas vezes e falei o que me urgia, jurado e declarado. Tive que reforçar a voz. Pai, o senhor está velho, já fez o seu tanto. Agora o senhor vem, não carece mais. O senhor vem, e eu agora mesmo, quando que seja a ambas vontades, eu tomo o seu lugar do senhor na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. A terceira margem do rio, conto de Guimarães Rosa. O que é o pai para a psicanálise? Essa discussão marca uma importante leitura da interpretação e da clínica psicanalítica, na tentativa de tradução dos dizeres, no que diz respeito à presença, ausência desse ordenador simbólico e da castração como aquilo que define as estruturas neurótica, psicótica e perversa. Para além dos textos freudianos e lacanianos, tem-se que a partir dos anos 70, no contexto da emancipação sexual, geracional, feminista e da desbiologização da paternidade, houve um interesse pelo processo do tornar-se pai. A emergência dos termos parentalidade e coparentalidade, particularmente na perspectiva das chamadas mutações familiares,
monoparentalidade, homoparentalidade, transparentalidade conduziram à distinção entre funções parentais e gênero, inaugurando uma parentalidade relacional e não institucional. Há um percurso entre Freud e Lacan que nos faz refletir o que é um pai, o seu lugar, como ele se transforma em um sintoma com TH, Seminário 23, e como isso vai moldando nosso dispositivo analítico e a própria clínica. Onde o paterno, terno em destaque da contemporaneidade, o declínio do pai ou sua adequação à função do filho na era digital, cada um tem o pai que carrega e idealiza. Uhum. Há diferentes formas de trabalhar a questão do pai em psicanálise. Em Freud se destacam as discussões nos textos culturais sobre a origem da obediência da lei. Totem Tabu, 1912. A relação libidinal entre os integrantes do grupo, vinculada a um substituto do pai, o líder, enquanto organizador. Psicologia das Massas e Análise do Eu, 1921. O pai organizador, articulador, congregador, que deve ser assassinado. Moisés e a religião monoteísta, 1939. A discussão também se adensa não só nos textos culturais, mas nos textos metapsicológicos da primeira e segunda tópicas, em torno da ideia do complexo de Édipo, que surge numa das cartas de Freud a Fliss em 15 de outubro de 1897. Em Lacan, o pai simbólico pode operar a presença em uma ausência, enquanto função paterna. Há um pai imaginário a partir de uma idealização, um aspecto do líder, enquanto projeção do ideal do eu no outro, que faz com que ocupe um lugar de ideal imaginário que sustenta a relação libidinal. Esse pai pode ou não estar empiricamente no lugar. Lacan fala da metáfora paterna, o nome do pai, para se referir a um elemento que permite ordenar simbolicamente esse sujeito em uma ordem simbólica e em uma relação de castração. Já no seminário 3, quando Lacan define as estruturas neurótico, psicótico e perverso, cada uma delas se define em relação ao modo pelo qual o sujeito tem negada a castração, ou seja, a operação de separação da díade mãe-bebê. Ao sair da fase identificatória do estádio do espelho, primeiro tempo do Édipo, a criança se encontra em uma fase de indistinção fusional com a mãe, buscando identificar-se com o que supõe ser objeto de seu desejo. O desejo da criança se faz desejo do desejo da mãe. Nenhum elemento terceiro parece mediatizar a identificação fálica da criança com a mãe. E aí, aos poucos, ela vai se indagando. Ser ou não ser o falo para a mãe? É com essa oscilação que anuncia o segundo tempo do complexo, no qual a criança é introduzida no registro da castração pela intrusão da dimensão paterna. Surge o pai. A mediação paterna, sua intrusão nessa relação diádica mãe-bebê, desempenha alguns papéis, e são três principais: a privação, a interdição e a frustração. É um importunador esse pai, que interdita, diria Lacan, a relação mãe-criança-falo. A castração é a falta simbólica de um objeto imaginário. A frustração é a falta imaginária de um objeto real. E a privação é a falta real de um objeto simbólico, como sintetiza Joel Dor. No segundo tempo, é a condição prévia para que a criança aceda, tenha acesso à simbolização da lei, que marca o declínio do complexo.
O pai real é elevado à dignidade de pai simbólico, a mãe que aceita a enunciação da lei paterna e reconhece a palavra do pai. A criança passa a determinar-se em relação a essa função significante do pai, que é o significado simbólico, nome do pai. No terceiro tempo, a criança será capaz de dialetizar o primeiro e o segundo tempos, o que provocará o jogo das identificações, ou com o pai, ou com a mãe. A função paterna, então, é de separar o bebê da mãe, fazendo com que esse acontecimento inscreva o bebê em uma ordem simbólica e de castração. É uma função, não necessariamente o sujeito pai. A castração aparece com a linguagem que castra e faz inscrever o sujeito em uma ordem simbólica. O nome do pai é o ponto de estofo, o lugar do outro em relação ao qual posso estabelecer as funções. A questão do pai em Lacan aparece ainda em outros seminários em seus escritos. Dos complexos familiares nos escritos, ao seminário 6, há a oportunidade em que ele fala de Hamlet, o príncipe da Dinamarca. E esse pai aparece como um fantasma. O pai, nessa forma, aparece a Hamlet e lhe diz o que aconteceu. Fui assassinado por seu tio. E o que deve ser feito por Hamlet? Não se trata de um pai totêmico, o pai de Totem e Tabu, ou substituto do pai, ou Moisés em nome de Deus, mas de um pai que vem na forma de um fantasma, nos fazendo pensar o pai dentro de uma estrutura fantasmática, no qual é o fantasma. Da função paterna, do nome do pai, da metáfora paterna que corta, ordena e inscreve em uma ordem simbólica. Dizendo respeito às versões do pai, após o término do seminário 10, faz uma torção, Lacan em seu ensino, reformulando um elemento essencial para a clínica e a teoria psicanalítica, passando de um pai para os nomes do pai. De uma lógica dialética, ele passa para uma lógica matemática, para dar conta das funções dos nomes do pai, entre o seminário 11 e o seminário 13. Na década de 70, ele volta a fazer aparecer outro tipo de lógica. E no seminário 23, o pai para Lacan não é mais o articulador, o ordenador, a articulação real simbólica e imaginária, que se organiza a partir da relação do que ele vai chamar de enodamento. A partir do quarto nó, o sintoma com TH, pensando o pai simbólico, imaginário e real, com a introdução da teoria dos nós entre 75 e 76. Diz que haveria versões do pai e o sintoma seria as versões do pai. O que organiza a estrutura era a metáfora paterna e a função paterna. No seminário 23, então, há um enodamento e não mais uma estruturação, neurose, psicose, perversão, a partir do sintoma e não mais do pai. O sintoma com TH como versões do pai. Perversão é a versão em direção ao pai. O pai é um sintoma. E ele vai dizer, faço pensar no pai de Hamlet, que de algum modo permite fazer com que o real, o simbólico e o imaginário consigam se articular para produzir um lugar de onde o sujeito possa enunciar alguma coisa, perseguir o próprio desejo. O pai é um sintoma. O complexo de Édipo é um sintoma, na medida em que o nome do pai é o pai do nome, e que tudo se sustenta e não torna o sintoma menos necessário. Há um percurso entre Freud e Lacan que nos faz refletir o que é um pai, a sua função, seu lugar, como se transforma em um sintoma e como isso vai moldando nosso dispositivo analítico e a clínica psicanalítica. Bom, primeira parte foi a tentativa de a gente percorrer de 1897 a 1975 essas várias tentativas de construção em torno do pai, para que a gente pudesse chegar ao seminário 23, que é uma grande abertura. E é essa abertura que eu proponho hoje. Algumas consequências a gente pode tirar dessas reflexões iniciais.
A primeira consequência é a ideia que a gente tem hoje do declínio do pai. Esse declínio do pai que levaria hoje a gente pensar numa noção de um pai fraco, de um pai fraturado na contemporaneidade, e que, de algum modo, ele não opera mais da mesma forma daquele pai totêmico. Não é à toa que os sujeitos hoje, todos os sujeitos, eles têm que gozar a qualquer custo, como se a interdição paterna não desse conta mais de operar. O pai da horda primitiva, aquele pai gozador, fanfarrão, aparece em declínio, enfraquecido, o que permite aos sujeitos o gozo ininterrupto, a sociedade da alta performance, gozar a qualquer custo, o corpo arrasado, fragmentado, atravessado por algo que não opera mais com a força que operava. O pai ideal, o pai imaginário, o pai que a gente não tem mais, que inconscientemente gostaria de ter tido, nos demonstra que há um gap, uma fratura que a gente carrega, que nos sustenta. E esse pai ideal, daquele que vai fazer análise. Aparece na clínica o pai ideal, que é a queixa do pai ausente. E aí o que a psicanálise, eu vou dizer mais tradicional, vai dizer? Existe uma fora-oclusão do nome do pai? Da mesma forma que, se a gente pensar que a saída do complexo de castração é a neurose, a gente percebe que há uma patologização do sujeito. E o que a gente faz? O declínio do pai, esse pai fraco, fragmentado, ele leva a uma patologização do sujeito. E é engraçado que a gente pensa na perspectiva do complexo de Édipo. A gente já retomou e a gente transitou pelos textos de Freud e Lacan, e a gente percebe que o pai está ali presente. Mas o complexo de Édipo tem uma força. E a gente pensa em Édipo. E aí eu vou partir para a segunda consequência do que eu li antes. Vocês já pensaram nos pais da mitologia? A gente nunca para pensar nos pais da mitologia, a gente pensa em Édipo. Então a gente poderia começar por Urano e Géia. Urano, ele, quando os filhos nasciam, ele os devolvia ao seio materno. Então Urano é um pai inconsciente de sua função paterna, ele goza, goza e goza, e não se responsabiliza. O seu filho Cronos se une a Géia e corta-lhe os testículos. E daí, a partir dessa aliança incestuosa, Cronos se torna o primeiro pai patriarcal, agente da lei e da castração, estabelecendo o mundo da cultura. Diferentemente de Urano, que devolvia os filhos ao seio de Géia, o que Cronos faz? Ele engole os filhos, ele afasta os filhos da mãe. Isso simbolizaria o quê? O afastamento dos filhos do princípio feminino, da natureza, das sensações e dos sentimentos. É o aspecto negativo do patriarcado. Não para por aí. A gente fala muito de Narciso. A gente fala muito de Narciso. Mas a gente não fala do rio Céfiso, que é o pai de Narciso. O rio Céfiso com a ninfa Liríope. O pai de Narciso é um modelo urânico de paternidade. É um pai extremamente agressivo e dominado pela violência sexual, e Narciso é filho de uma mãe passiva. Narciso ele se circunscreve dentro de um complexo materno positivo. Ele é vítima do desejo da mãe, ele é preso a esse desejo, além de um complexo paterno negativo, no qual o pai, Céfiso, se encontra ausente. A gente fala muito de Édipo e a gente não fala de Laio, o pai de Édipo. A gente esquece absolutamente de Laio. Recentemente foi publicado na França um livro do Pierre Bayard, que é O Édipo Não É Culpado. O que o Pierre Bayard ele tenta fazer? Ele tenta retomar o mito de Édipo e repensar, na releitura que ele propõe de Sófocles, quem é Édipo e o que Édipo sabia e o que Édipo não sabia. Então, se a gente pensa em Laio, se a gente pensa
na maldição que pairava sobre a casa dos Labidáceos, se a gente pensa nas atitudes provocadas por Laio, que determina a morte de seu filho, a gente vai compreender, de certa forma, quais são ou quais foram efetivamente as atitudes tomadas por Édipo no seu percurso, que também, em virtude do próprio mito, ele não tinha como fugir ao próprio destino. Então a gente esquece um pouco essa paternidade. E, por último, a gente pode pensar em Dédalo, que é o pai de Ícaro. Dédalo, ele é um dos primeiros pais que exerce a função paterna. Ele é um pai que tem uma relação mais íntima com o filho. Ele se encontra presente e ele admoesta Ícaro. Não voe tão alto, pois as penas podem derreter. Não voe tão baixo, pois as penas podem se molhar e você pode perecer. Então, a primeira ideia de função paterna a gente retira efetivamente de Dédalo. Terceira consequência. Existem 2 filmes na Netflix que eu indico para vocês, que são filmes muito interessantes para a gente pensar na paternidade e na parentalidade hoje. Um deles chama Paternidade, Fatherhood, um filme de 2021 do diretor Paul Weitz. É um filme interessante onde um pai, após a morte da mãe, um pouco após o parto, ele assume a paternidade da filha. E todos dizem, você não vai dar conta, você não é capaz, ela é uma menina e ela precisa da figura materna. E ele banca, efetivamente, essa paternidade. E tem uma cena muito interessante que ele leva a filha na primeira consulta à pediatra. E ele entra e já se justifica. Ela está chorando, ela está perdendo peso, eu acho que eu não estou tratando bem, então você vai me desculpar porque eu não consigo, e ele está acompanhado da avó materna. A pediatra sorri e diz para ele, a sua esposa ficaria muito orgulhosa de você. E ela comete algo no filme que faz a gente pensar, você exerceu bem a função materna. Em uma outra cena do filme, ele chega num grupo de mulheres gestantes que tinham acabado de gestar, mães com seus bebês, desesperado, e a terapeuta vira para ele e diz assim, a sala dos alcoólicos anônimos é no final do corredor. Ele diz assim, não, eu tenho que estar aqui. E ele puxa o carrinho do bebê e diz assim, olha só, ela não para de chorar. O que eu faço? Eu preciso de ajuda. E aí as mães que estão ali explicam para ele o que ele tinha que fazer. E ele consegue se superar. E aí o filme vai se desenvolvendo, a identificação da filha é muito grande, e existe uma cena, e eu não vou dar mais spoiler, onde a filha, estudando num colégio que a mãe gostaria que ela estudasse, vai de calça comprida para o colégio. E o colégio é um colégio de irmãs e tem que usar saia. E ele contesta esse fato. Por que ela tem que usar saia? Por que ela tem que seguir esse modelo? O segundo filme, na verdade, é uma série, chama Kentaro Yama, O Homem que Engravidou, de 2022. É uma série japonesa baseada no mangá chamado He's Pregnant. É uma série bem interessante que muda a nossa forma de perceber a gestação. É um homem que gesta. E a grande discussão é uma alteração de papéis. A namorada é uma mulher que é bem-sucedida, ela tem uma chance de ir para um outro país, e ela diz assim, olha só, eu não vou assumir esse filho. Eu não quero assumir esse filho. Esse filho é seu. E a grande discussão dessa primeira temporada da série é a revolução que ele faz em termos publicitários para levar a gravidez às últimas consequências. E ele diz num determinado momento da série, engraçado, não existe nenhum produto para um homem que gesta. Nenhum produto. Então, em termos publicitários,
ele cremes, contribui, assim, cosméticos, creme. nada, absolutamente nada, porque ele começa a produzir leite, ele começa a verificar a mudança do corpo dele e ele leva a gravidez às últimas consequências. O mangá são 3, se eu não me engano, são 3 ou 4 livros, eles estão em inglês ainda, e no mangá eles acompanham até os 6 anos de idade. Então é divertidíssimo você ler a discussão. Na série, eles colocam muito mais atenção entre a mulher que quer ser bem-sucedida e ela diz, eu não tenho condição de assumir essa criança, e ela discute, peraí, quem gesta deveria ser eu. O que aconteceu? Foi um acidente? Ele, não, aconteceu. Eu fiquei grávido. E ele leva essa gravidez às últimas consequências e encontra outros homens em Tóquio que também estavam grávidos. E aí eles começam a discutir qual é essa condição de um homem grávido. Isso leva a gente a refletir sobre um tema que me é muito caro, que é uma insistência sobre uma expressão que eu acredito que a gente precisa retrabalhar, que é a ideia do patriarcado. Os estudos feministas colocam todos os homens em um lugar. E é um lugar comum. Sem que com isso eu tente justificar qualquer tipo de violência contra as mulheres. Não é isso. Se a gente pensa para além do patriarcado, a gente vai pensar o que é ser homem na sociedade. A gente parte para um outro conceito. O que é ser viril? O que é a virilidade? O que é tornar-se homem para a sociedade? De que maneira, mesmo em sistema de monoparentalidade, quando a mulher banca o filho, por que ela trata a menina de uma determinada maneira e o menino de outra maneira? Mesmo sem essa figura paterna, que seria a figura de identificação. Esses 2 filmes, a série e o filme que eu trago, colocam a gente entre 2 máximas, que são, de um lado, a função da mulher. A função da mulher é gestar e cuidar. E a função do homem é prover. Será que a nossa sociedade hoje mantém a mulher na condição de gestar e de cuidar e o homem na condição de prover? Se a gente toma um livro que eu recomendo fortemente a leitura, um livro do Ansermet, que eu e meu companheiro, de certa forma, traduzimos, um dos capítulos foi publicado pelo Instituto Langage, Fabricação de Crianças, uma vertigem tecnológica. Esse livro, ele revoluciona tudo que a gente pensa em termos de reprodução. Então, desde a reprodução por barriga de aluguel, a reprodução sem a necessidade de células sexuais. Qualquer célula do corpo pode ser transformada hoje em células sexuais. E aí a gente pergunta, qual é a função do pai e qual é a função da mãe? Gestar e cuidar e prover. Será? Hoje a gente fala de homens trans que engravidam. Existem processos de aleitamento que podem ser induzidos, processos de lactação que podem ser induzidos em casais transexuais. Como é que a gente vai resolver essa questão? Como é que a gente vai se inserir dentro deste contexto? Será que as novas técnicas de reprodução elas vão continuar a estabelecer essa relação tão bem marcada? A mulher gesta, a mulher cuida e o homem provê? Quando a mulher sai efetivamente do lar e se lança no mercado de trabalho, eu me recordo nos anos 90 de uma publicação da revista Veja. A primeira capa era um homem com o torso e a barriga tanquinho, e o título era A Agonia do Macho. E eu me recordo muito bem dessa matéria que dizia o seguinte, peraí, as mulheres saíram, as mulheres estão independentes, elas estão construindo uma nova realidade, o que sobra para o homem? A gente vê. E eu referi a isso, ao excesso de gozo. É a alta performance. Eu vou para a academia, vou ficar cada vez mais potente, vou usar mais produtos de beleza, ou seja,
A gente tem um contexto social hoje que faz a gente refletir sobre todo esse percurso desse tornar-se pai, em termos bastante importantes. Para além do complexo de Édipo, vocês já devem ter ouvido falar de e aí eu trago como provocação, de um outro complexo, que é o complexo de Telêmaco. Eu tive acesso a um livro recentemente do italiano Massimo Recalcati, e o Massimo Recalcati ele dizia assim, olha só, vamos pensar numa outra possibilidade, que é o Telêmaco. Telêmaco é filho de Penélope e de Odisseu, Ulisses. A diferença de Édipo, o que o Telêmaco faz? Ulisses sai para a Guerra de Troia, Telêmaco ainda é um jovem, e durante 20 anos, Telêmaco sabe que o pai vai voltar. Ele espera por esse pai. E ele ajuda a mãe a não ser seduzida por todos aqueles que querem usurpar o trono de Ulisses. A volta de Ulisses ela é incrível, pois os deuses transformam Telêmaco num velho e Ulisses consegue reconhecê-lo. Ulisses o reconhece como seu filho e os dois vingam, assassinando todos aqueles que procuravam usurpar o trono. Então a gente tem aí um filho que tem uma expectativa muito diversa da expectativa de Édipo. Uhum. Bom, Preservação do lugar. para finalizar, eu vou trazer para vocês um caso para mostrar que, voltando a uma frase que eu achei muito interessante nas pesquisas, cada um tem um pai que carrega. Então, eu vou contar para vocês rapidamente esse caso. Uma criança de 2 anos e meio chega ao setting, depois das entrevistas preliminares com a mãe, e eu pergunto para ele, o que você veio fazer aqui? A resposta, o lobo mau subiu no telhado, queria me pegar e caiu no caldeirão. Perguntei, e aí? Ele morreu? Não, ele não morreu. Ele está aqui. Ao longo das sessões, o que se percebia, em síntese, era que essa criança de 2 anos e meio tinha um pai que tinha saído de casa e tinha se tornado um andarilho. Ele morava nas ruas. E a queixa materna era que essa criança ela era muito agressiva, tanto com ela quanto com o avô materno com quem ela morava. E havia uma preocupação com relação a esse fato. No setting, essa criança ela representava esse pai ausente. E ela dizia o seguinte, eu sou o pai, e aí a proposta foi trabalhar com todos os 3, a criança, o avô e a mãe. Todos os 3 no setting. Ele dizia, eu sou o pai, vocês são os filhinhos. Pegava as ferramentas, colava e batia em todo o setting, dizia que ele estava sendo o pai naquele momento, pegava a minha mão, me levava para a creche, dizia que ele deixava o filhinho dele na creche, depois ele tinha que trabalhar bastante para buscar esse filho na creche. Esse exercício durou algum tempo, até que ele, em um determinado dia, começou a direcionar a agressividade até mim. E eu conversando com a supervisão me sugeriu fazer um deslocamento, que é tentar modificar a direção dessa energia pulsional dele para um outro objeto que não fosse eu. E aí a minha ideia foi pensar e relembrar a primeira sessão e trazer o fantoche dos 3 porquinhos. Então, essa foi a representação que ele passou a utilizar. Durante várias sessões, esse lobo mau era sempre escolhido por ele, enquanto cada um de nós 3, Você precisa da minha mão? Tá.
Você quer a minha mão? Sim. Tá. Cada um de nós três, eu, a mãe e o avô, encenávamos sempre os porquinhos. No setting, o que acontecia? A gente lembra que são 3 porquinhos. Cada um desses porquinhos tem uma casa de palha, uma casa de madeira e uma casa de tijolos. Essa casa de tijolos foi o grande trunfo das sessões, porque cada vez ele colocava uma das pessoas nessa casa de tijolos, até que chegou até mim. O dia que ele me coloca com o porquinho da casa de tijolos, ele simplesmente, toda a sessão, ele terminava a encenação, ele arrancava da mão dele o lobo, arremessava o lobo longe. Pisava no lobo, batia no lobo, gritava com o lobo, nesse processo de deslocamento. No dia que ele me coloca como porquinho da casa de tijolos, ele destrói a casa do avô, destrói a casa da mãe, e quando ele vem, os dois vêm para minha casa, ele olha para mim e joga o lobo longe. E a mãe dele pergunta, por que você não vai à casa do Tarcísio? Ele diz, a casa do Tarcísio é muito forte, eu não consigo destruir. Depois dessa sessão, ele entrega e aí ocorre um movimento. O pai dele volta para casa e começa um novo relacionamento com a mãe. O que ele faz? Ele oferece o lobo mau para a mãe. E aí a mãe é o lobo mau. E ele estava na casa de tijolos. Quando isso acontece, a mãe vai se deslocar para a casa dele, ele automaticamente vem correndo no setting, senta na minha perna e diz assim, me proteja do lobo mau. Na sessão seguinte, o que acontece? Eu passo a ser o lobo mau. E ele não deixa mais ninguém, nem ele próprio, fazer o lobo mau. E ele se coloca na casa de tijolos. Como lobo mau, a minha função era efetivamente, mais uma vez, empoderá-lo. E ele era capaz, a partir daquele momento, de ser empoderado. Então, como isso foi feito? Quando o lobo chegava para destruir a casa dele, eu sempre fazia o esforço de destruir e me jogava no chão. E dizia para ele, a sua casa é muito, muito, muito forte. Eu não consigo. E aí ele me pedia que eu subisse como a primeira sessão. Isso quase 9 meses depois. Como na primeira sessão. Você vai agora levantar, subir na chaminé e cair dentro do caldeirão. E aí, na primeira vez que eu caí dentro do caldeirão, ele me dá o lobo e diz assim, agora o lobo é meu amigo. Eu posso brincar com ele. Ele tinha uma caixa de brinquedos onde ele entrava dentro dessa caixa e ele começa a colocar esse lobo dentro da caixa para acompanhá-lo. E efetivamente, nas últimas sessões, ele pede novamente que eu faça esse personagem do lobo, insiste em que eu caia de novo na caixa e ele me convida a brincar. E ele pega o lobo da minha mão e começa a colocar vários animaizinhos aqui dentro e ele diz assim, agora o lobo protege todos os animais. E o lobo me protege. A encenação termina quando ele sobe numa sessão em cima do sofá e quer pular lá de cima. E a mãe diz assim, não faça isso, você vai se machucar. Ele diz assim, mas o Tarcísio sabe que eu sou forte. Aí eu digo para ele, você é tão forte que você pode, na verdade, quebrar o chão. Não faça isso. O que você pode fazer? Ele desce, pega todos os personagens, coloca dentro da caixa e pede para a mãe a mamadeira. Eu quero mamar. E mama durante toda a sessão.
Cada um tem um pai que carrega e idealiza. Muito obrigado.